Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Diário de um Dissidente. Nessa feita, nós queremos falar sobre o cristianismo e a feitiçaria. É um assunto por demais polêmico, mas percebemos atualmente essa relação tão profunda entre o cristianismo, mais especificamente o cristianismo representado pelo evangelicalismo, como o pentecostalismo e o neopentecostalismo. No catolicismo, a magia ela está presente como a magia cerimonial, mas ela não apresenta, embora tenha feitiçaria dentro do catolicismo, mas não apresenta de forma tão clara, tão nítida, como é no pentecostalismo e no neopentecostalismo. A feitiçaria está relacionada a toda intenção que pode ser realizada através também de palavras, de gestos, de ações que visam justamente atingir um objetivo que tem como fundamento o ego. E nesse ego encontramos as paixões, os desejos, as concupiscências, como diz as Escrituras, como diz a Bíblia. E se vocês já foram alguma vez por algum círculo de oração, eu falo isso porque eu já participei, já fui das Assembleias de Deus, e era muito nítido. E a maioria desses cristãos, eles desconhecem que estão praticando magia negra, que estão praticando feitiçaria. Porque a magia negra, a feitiçaria, é todo desejo, toda intenção, toda vontade do ser humano que tem como objetivo atingir um desejo do ego. E esse desejo do ego muitas vezes é fantasiado de espiritualidade, é fantasiado de religião e usa o próprio Deus, a própria divindade como meio para atingir esse objetivo. Então, geralmente, a feitiçaria não está relacionada só apenas à necromancia, como diz o Antigo Testamento, mas está relacionada também a encantamento. É quando você faz uso de determinado pensamento, de determinada intenção, de determinada palavra, de determinada oração, com o objetivo de iludir, ludibriar, enganar, provocar o mal, provocar a ruína, a queda, a desgraça. Quando você profere determinadas maldições, imprecações contra determinadas pessoas, isso se constitui magia negra, isso se constitui feitiçaria. Então toda a intenção, toda palavra que é usada para destruir a vida de alguém é magia negra, é feitiçaria. E nós encontramos isso. Vou dar um exemplo bem claro, agora recente, nas nossas eleições. Nós encontramos vários líderes ou pastores que na verdade são feiticeiros, como o Silas Malafaia, como o pastor Ailton José Alves, das Assembleias de Deus aqui de Pernambuco, o Valdemiro Santiago, mas o mais específico é o Edir Macedo, esse grande feiticeiro. É interessante que um vídeo dele, que ele proferiu algumas palavras relacionando ou dizendo que existiam dois tipos de Deus: o Deus que ele defendia e o Deus daqueles que eram, digamos assim, ou que são da esquerda. E ele fez até uma provocação, né, para saber qual dos dois deuses iam vencer a eleição. E nós somos testemunhas de que o Deus segundo ele, né, o Deus de Edir Macedo, ele perdeu. Mas o que está por trás dessa ideia? Por que Edir Macedo usa essas expressões, como a maioria dos líderes usam o nome de Deus, com essas expressões de maldição, ou que vai acontecer determinada coisa, determinado fim, com ameaças de que vai acontecer catástrofes? Se você analisar direitinho, isso é pura e simplesmente feitiçaria, magia negra. Por quê? Porque as intenções desses líderes é simplesmente o poder. Pode olhar o Ailton José Alves, pode olhar o Silas Malafaia, pode olhar o Valdemiro Santiago,
o Edir Macedo. Vejam que por trás desses homens, aquele discurso moralista, aquele estilo de santidade, como é o Ailton José Alves, que é o mais imoral, eu posso dizer assim, por trás se esconde o desejo, a ambição, o ego pelo poder, a ganância pelo poder de ter. E isso a Bíblia condena. E eles fazem uso disso através do encantamento, que é usar as escrituras com determinado discurso, com determinada pregação, para iludir as pessoas, para iludir os fiéis, para iludir os crentes e lançá-los na perdição. A verdade é essa, é cego guiando outros cegos. E aí, como existe todo aquele aparato, moral, de costumes, e as pessoas acabam caindo e não percebem que esses homens são lobos devoradores, são feiticeiros que usam as escrituras, que usam aquilo que eles chamam de palavra de Deus para ludibriar as pessoas, para enganar as pessoas e obter poder, obter dinheiro, obter lucro através da fé das pessoas. Mas o problema é que toda prática de magia negra, toda prática de feitiçaria causa desequilíbrios. E nós percebemos isso aqui no Brasil e no mundo afora, desequilíbrios causados por esses propagadores de mentiras, de ilusão, que em vez de unir, separam, dividem, porque o objetivo deles é o dinheiro, é o poder, é atingir os seus objetivos, e ficam incitando o ódio, ficam incitando a maldade, com imprecações, com maldições, com ameaças. E o Deus verdadeiro, se podemos usar esse termo para aqueles que acreditam, é amor. Jesus disse que nisto sereis conhecidos se vos amardes uns aos outros. E quando percebemos o cenário religioso no Brasil, mais especificamente no pentecostalismo e no neopentecostalismo, eu não quero e não estou generalizando, mas a maioria pratica feitiçaria. Se você vai para um ciclo de oração, geralmente as orações que são pedidas são baseadas no ego, no desejo, numa paixão cega para obter determinado fim. Então eles projetam aquele desejo, aquela vontade, e para que ela se manifeste, e atribuem aquela ação, aquele desejo, aquela prática, aquela intenção ao seu Deus, que no esoterismo, ou no ocultismo, na magia, nós chamamos de Deus negro, que é o Deus da feitiçaria, que é o Deus da magia negra, que tem como fundamento o ego, as paixões, os desejos. E nós acreditamos que a verdadeira religião, a verdadeira fé, ela tem como atributo o amor. E o amor, ele é altruísta, ele só quer o bem, ele só deseja o bem do seu próximo. Ele não faz uso da fé, ele não faz uso da religião para destruir, para amaldiçoar, para oprimir, para perseguir, para iludir. É interessante que tem uma passagem lá em Gálatas, se não me falha a memória, no capítulo 3 e no versículo 1, em que o apóstolo Paulo usa essa expressão de que havia a possibilidade dos cristãos serem iludidos através de um encantamento de palavras, de um ensinamento que produz um encantamento, uma ilusão, que levam os cristãos a agirem longe daquilo que a verdadeira fé ensina, a verdadeira fé prega. E é interessante que essa ilusão gera a sensação de que eles estão no caminho certo, de que estão fazendo a vontade de Deus, mas na verdade estão perdidos, estão cegos, estão distantes, porque eles estão sendo alimentados pelo ódio, pela mágoa, pelo desejo de vingança. Muitas vezes usam Deus, principalmente no ciclo de orações, pedem orações para praticar vingança. E eu acredito que Deus não habita, Deus não está nesse meio. Então, era sobre isso que nós queríamos falar. Até a próxima, muito obrigado e até o próximo vídeo.